Olá a todos, tudo bem? Queria poder passar sobre o caso para vocês. A gente não teve alguma oportunidade devido a um pouco de corrido, né? E na aula a gente pôde pincelar um pouco, né? Devido à correria um pouco do cronograma e a preparação de vocês para os simulados. Então, agora a gente está chegando na prova, né, do Enem, e vocês precisam estar preparados. Então, eu trouxe esse material aqui que, né, foi compartilhado entre nós tutores de redação. E eu aproveitei para poder trazer para vocês. Então, como eu estava dizendo, crase é dizendo aqui, vem do grego crase, né, que significa uma mistura-fusão. Então, aquilo que eu falei, que a crase é porque a gente tem uma fusão entre dois elementos da língua portuguesa. Um que é a crase, e outro, um que é a preposição, perdão, e outro que é um artigo. Quando eu junto preposição a mais artigo a, eu tenho um A craseado. É o acento ao contrário aqui, né? É o acento grave, né? De crase. Então, uma forma que a gente vai ver, a gente vai vendo. Só que uma forma de fazer é sempre fazendo certas perguntas ou fazendo substituições. Então, por exemplo, primeiramente, o que a gente precisa para ver uma crase, a gente precisa ter uma frase que pede preposição. Então, qual é o momento que eu tenho uma frase que pede preposição? Quando eu tenho um verbo transitivo indireto. Se lembra que o verbo transitivo direto são verbos que não pedem preposição. Verbos transitivos indiretos são verbos que pedem preposição. E aí eu vou ter um objeto também indireto. Por quê? Porque tem a presença de uma preposição. Então, por exemplo, como é que eu faço para saber se aqui tem uma preposição? Porque eu olhando assim, eu posso olhar e pensar que é um A, é um artigo A, né? A frase não está escrita, ela está na minha cabeça. Como é que você sabe que ali tem ou não tem uma preposição? Você substitui esse a por para. Por exemplo, hoje você irá para. Aí eu preciso, ou seja, já tem uma preposição. O para é uma preposição. Por, para, pelo, né? São preposições. Aqui eu tenho preposição a. É uma opção de preposição. Eu escolhi colocar uma preposição, entendeu? Eu poderia botar para, é outra preposição. Então eu teria para e depois eu teria um artigo a cidade. Porque a gente não fala assim, hoje você irá para cidade de São Paulo. Não, você fala, hoje você irá para a cidade de São Paulo. E aí a gente tem uma regrinha. Isso aqui é uma forma simples e fácil da gente identificar se tem crase ou não. Porque precisa ter preposição a e o artigo a. Entende? Precisa ter esses dois. Não, por exemplo, se fosse um artigo ou, não serve, porque aí tem a preposição a mais artigo ou. É preposição a mais artigo a. Então eu sei que aqui é uma preposição porque eu posso substituir por para. E eu sei que vai ter um artigo porque eu não pude falar diretamente o substantivo cidade sem colocar um a na frente. Você irá para a cidade de São Paulo. Entendeu? Vamos rodar aqui. Ó, artigo definido, que acompanha o substantivo. E preposição exigida pelo verbo ir, porque o verbo ir é um verbo transitivo indireto. E quem irá, irá a algum lugar. Vamos seguir. Alguns termos recorrentes na redação que exige preposição. Então a gente não está numa aula bem exatamente de língua portuguesa, que a gente veria talvez até mais claro. A gente está vendo especificamente disso em funcionamento num texto, que é na nossa aula de redação. Então aqui tem alguns elementos, só alguns exemplos, tá? Porque claro que a lista seria enorme. Em relação a alguma coisa, todos eles eu consigo botar alguma coisa no final. Em relação a alguma coisa. Eu não falo em relação a alguma coisa, eu falo em relação a alguma coisa, percebe? Então aqui tem uma preposição. Graças a alguma coisa, devido a alguém, em referência a alguma coisa ou alguém, refere-se a alguma coisa, ter direito a alguma coisa, junto a alguém, cabe a alguém, entende? Eu sempre consigo colocar, eu tenho esse artigo e aí eu tenho alguém, alguma coisa. Uma das formas que a gente usa muito também é colocar assim, substituir a preposição a preposição a pela preposição para, ver se encaixa. E ver se a gente coloca alguma coisa ou alguém, a gente sempre vai pensar assim, não sei o que a alguma coisa, não sei o que ao, que aí a gente vai ver se é ao
ou se não tem uma preposição, porque a gente vai acrescentar com alguma coisa, alguém, né? A gente vai pensar dessa forma. Então, quando eu consigo falar em relação a alguma coisa, e não coloquei nenhum A aí, então eu consigo saber que aí não vou ter junção de dois As, certo? Agora, se eu falar em relação a alguma coisa, é porque aí sim vai ter uma junção de dois As. Vamos lá. Em relação à educação, eu não posso falar em relação à educação, por isso que ele é craseado. Graças à educação, devido à educação, em referência à educação, refere-se à educação, tem direito à educação, junto à educação, cabe à educação. Cabe, aí, por exemplo, pode ver que uma outra forma, quando a gente substitui por uma palavra masculina e esse a vira ao. Sempre cabe ao, esse aqui vocês conhecem, cabe ao governo, ou seja, eu tenho uma preposição a com mais o artigo o, porque é uma palavra masculina. Cabe ao governo. Tá? Aí já é outro caso, não é um caso de acento grave, porque aí entra o ao, cabe ao governo. Por quê? Porque governo é uma palavra masculina. A gente ainda vai ver mais detalhes. Aqui, ó, eu estou falando sobre palavras masculinas. Então, alguns casos, né? O que nós temos aqui? Ocorre caso antes de palavra feminina, sempre, tá? Nenhum momento antes de palavra masculina. Qualquer momento que você vê uma palavra masculina, pode ter certeza que não vai ter crase. Não importa se você vai encontrar um ao, ou se você vai encontrar somente o a, tá? Antes de palavra masculina, pode ser nome próprio, pode ser nome de objeto, pode ser, enfim, qualquer tipo de substantivo masculino, não tem crase, nunca, tá? Então, sempre antes de palavra masculina, ou feminina, sempre antes de palavra feminina. Então, vai ter momentos que vai ter crase ou não vai ter, feminina, mas masculina nunca tem crase. Tá? Nunca ocorre crase antes de verbos. Então, aqui, ó, palavra feminina, em relação a problemática. Em relação a alguma coisa, em relação a problemática, tem crase. Nunca ocorre antes de verbos, em relação a problematizar. Então, aqui é um verbo, não é um substantivo. Você lembra que o substantivo ele sempre ele é acompanhado de um artigo. Então, o substantivo tem um artigo, agora o verbo não tem um artigo. Então, diante de verbo não vai ter crase, porque eu não vou ter crase a mais artigo a. Eu tenho crase a, mas eu não tenho um artigo, porque isso aqui é um verbo. Vamos como eu falei, nunca ocorre crase antes de pronomes. Por quê? O pronome é a mesma coisa que o verbo, não acompanha artigo. Quem acompanha artigo é o substantivo, eu tenho que ter um substantivo. Então, em relação a isso, o isso, ele é um pronome, então ele não tem um artigo, ele não é um substantivo, ele não tem um artigo. Em relação a ela, pronome também não se usa. Em relação a quem, pronome interrogativo, também não tem, porque o que acontece? Não é um substantivo, não tem artigo. Se é pronome, se é verbo, se é outra coisa, ele não tem artigo, então eu não vou ter uma crase, porque a crase é preposição badativa. Nunca ocorre crase quando a preposição a vier antes de palavra no plural. Então, em relação a tristezas, a não ser que fosse as tristezas. Entende? Agora, se ela está no singular e não está no plural, não vai ser craseada. Em relação a danos, danos é masculino, os danos. Né? As tristezas, essa é feminino. Só que eu tenho somente a preposição e eu não usei um artigo no plural. Entende? Então, estou sem crase aqui. Que ali está só a preposição a. Palavras antipalavras no plural. Quando eu quero, tem vezes que a gente tem crase, mas é por causa disso, porque eu coloquei a preposição a mais o artigo a, e o artigo tá no plural. As diretrizes, em relação às tristezas, em relação às diretrizes. Agora, em relação a tristezas, não, tá? Que aqui está só a preposição, o artigo não está presente aqui. Nunca ocorre crase em expressões formadas por palavras repetidas. Dia a dia, cara a cara, frente a frente, gota a gota. Então você vê palavras repetidas não tem crase, são mais fáceis de todos. Então aqui as dicas, ó. Trocar a palavra feminina por uma masculina. Se houver o ao, como eu comentei, então ele na versão feminina vai ter crase, porque aqui é
é a preposição a mais o artigo o. Sendo uma palavra feminina, vai ser a preposição a mais artigo a. Você sabe que está presente os dois elementos, preposição e artigo. No tocante a situação, no tocante ao caso. Então, eu substituindo por uma palavra masculina, eu vi que encaixou ao. Aqui a mesma coisa, cabe às escolas. Vê aqui, está no plural. Mas aqui eu tenho a preposição a mais o artigo acompanhando e concordando com o substantivo dele, as escolas. Cabe às escolas, tá vendo? Se eu botar aos colégios, né? Cabe aos colégios, encaixou ao, então aqui funciona o acraseado. Relacionado à causa, relacionado ao motivo. Eu consigo substituir aparecer por uma palavra masculina que acentua ao, então tem causa, relacionado à causa. Assistência a famílias. Aí aqui é o seguinte, substituindo por uma palavra masculina, assistência a humanos. Não ficou, aqui ficou só a humanos. Se fosse aos humanos, eu teria crase. Agora assistência a humanos, então eu não tenho a crase no famílias, resistência a famílias. Mas aqui está o seguinte, aqui eu não articulei para o plural, aqui eu não coloquei o artigo os humanos, né, do substantivo humano que está no plural, os humanos, porque senão teria um aos também, tá? Porque tipo assim, não é proibido ter acento grave, crase, antes de palavras no plural. A questão é que se eu não articulo junto o artigo no plural, acompanhando o substantivo dele que está no plural. Igual aqui eu botei só para você, assistência a humanos. Né? Eu não botei aos humanos. Observação, não confunda o fenômeno de crase com a forma verbal a, tá? O a com h é um verbo, é igual a existir. Enquanto que a crase é um a sem o h, tá? Porque às vezes a gente escreve a de haver sem o h. E às vezes a gente pode confundir também que o a com crase é igual a esse a com h. Há muitos casos de corrupção. Existem muitos casos de corrupção. A é igual ao tempo decorrido. Há 2 séculos o homem enfrenta, não se faz 2 séculos que o homem enfrenta por aí. Aqui um pequeno exercício. Opa, tem um gabarito ali. Vocês vão pausar esse negócio e vão ver a resposta, mas não faz isso não. Complete espaço com a sem crase, a com crase, as sem crase ou as sem crase ou o a de verbo ver. Aqui é fácil. A garantia constitucional de acesso à saúde, o acesso a alguma coisa. Uma dica, saúde gratuita a todos. A todos é masculina. Só vocês verem a regra que a gente acabou de ver. Direito a frequentar, conforme a Constituição feminina, frequentar, frequentar é verbo. A saúde feminina, certo? É substantivo todos. Todos é masculino. Os brasileiros devem ter garantia à voz. A voz é feminina, ok? Substantivo. Melhorias, substantivo feminino. Cadê que mais? Problemas, os problemas. Problemas é masculino, né? Os problemas, masculino. Que necessitam de solução urgente. Ah, tá, mas aqui vai ser, aqui vocês têm que ver direitinho, tá? O que vai ser? Cabe, quase que eu falei, cabe a Secretaria de Educação, é substantivo feminino, tá? Okay. Vocês vão ver direitinho. Há problemas que necessitam de solução urgente, quanto a melhorias no setor e tal, vocês vão ver direitinho, viu? Vou passar rapidamente aqui, pronto. É isso, pessoal. Vocês verem. Depois a gente pode falar sobre as respostas, né? Se vocês tiverem dificuldade, a gente vê direitinho depois. Passa o gabarito. Se não, se vocês forem honestos, vocês vão apenas fazer tudo e depois vão dar um pause na última tela e vão responder antes de ver o gabarito. Até mais.